Esta é a história de um homem que se tornou herói nacional. Com pouco mais de 20 anos, foi chamado a defender a pátria e perdeu a vida nessa missão na Primeira Guerra Mundial. Esta rua é uma homenagem ao Alferes Veiga Pestana. Logo após a guerra, o reconhecimento da Madeira pelo sacrifício do Alferes era de tal ordem que a decisão de incluir o seu nome na toponímia da cidade foi tomada por unanimidade numa sessão da Câmara do Funchal a 10 de abril de 1919. A primeira rua a ter o nome do Alferes Veiga Pestana correspondia ao que é hoje a Rua das Hortas, por ter sido aqui que nasceu, na Quinta das Hortas, a 25 de dezembro de 1895. A pedido de várias das famílias que lá viviam, e aliás a própria Câmara, como era uma rua já muito antiga com esse nome, havia problemas, mudanças de correio dos CTTs, de mudar as ruas, de mudar os endereços, essas coisas todas. E então pediram, se não se importavam, a família, que estavam a acabar de construir uma rua que atualmente se chama Veiga Pestana, aquela transversal que vai ter a Rua das Hortas, mas que vem, como vocês sabem, da Rua do Bom Jesus, aquela que vai para ali. E a família aceitou. A nova Rua Alferes Veiga Pestana, cujo nome ainda se mantém, contorna parte dos antigos terrenos da Quinta das Hortas. Ao longo dos anos, sofreu muitas transformações. Atualmente, parte do traçado integra a Cota 40, a circular interior do Funchal, que liga as zonas este e oeste da cidade. Encontrar o início da rua requer alguma procura por entre o emaranhado urbano, mas a placa ali está, mesmo antes de a rua se confundir com o viaduto. Em termos práticos, o Alferes Veiga Pestana teve duas ruas contíguas com o seu nome. Por isso importa perceber quem foi este homem e que feito heroico praticou na guerra. João Paulo Drummond da Veiga Pestana estudou no Liceu do Funchal e decidiu seguir para Coimbra cursar Engenharia Civil. É durante esse tempo que rebenta a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Portugal apenas entrou no conflito em março de 1916. O jovem madeirense, no terceiro ano do curso, foi chamado para a escola de guerra. A mobilização das tropas começou em janeiro de 1917. O esforço de guerra nacional traduziu-se no Corpo Expedicionário Português, com 2 divisões e um total de 55 mil homens, um valor notável para um país em crise permanente durante a Primeira República. A formação em engenharia valeu-lhe o comando de um pelotão numa bateria de morteiros, uma arma de tiro curvo que exige cálculos para disparo. Na frente de batalha, cabia às tropas portuguesas guardar um sector na Flandres, na zona de fronteira entre a Bélgica e a França. O tempo vai passando. O Alferes escreve ao irmão Alberto, dando conta do ambiente e das condições difíceis em que os soldados viviam. E o fronte era uma coisa horrível, segundo as discussões que ele escrevia, cartas, e o nosso exército, mal equipado, mal alimentado, mal preparado, traído, porque diziam que iam lhe dar uniformes próprios para o clima, etc., frio, etc., teve reveses terríveis, mas com atos de grande bravura. E foi aguentando-se nessa luta terrível. Numa das últimas cartas, Veiga Pestana chegou mesmo a vaticinar que poderia não sair da Flandres com vida. No início de abril de 1918, o Corpo Expedicionário Português estava já reduzido a uma divisão por razões económicas. Portugal estava incapaz de enviar reforços. As tropas portuguesas estavam exaustas e com uma extensa frente para defender. A decisão do comando britânico, do qual os portugueses dependiam, foi substituir as forças portuguesas por uma divisão britânica. Houve um contra-ataque no Somme, portanto a sul, e tiveram que deslocar algumas divisões que estavam conjuntamente com os portugueses a defender um determinado setor de frente, o que fez com que a divisão portuguesa ficasse com uma área de terreno de defesa muito superior àquilo que é normal. Portanto, quando se dá portanto, a batalha propriamente dita, o ataque dos alemães no dia 9 de abril, a frente está praticamente esguarnecida. E, além disso, as tropas portuguesas, estamos já em abril de 1918, estavam praticamente há 10 meses num teatro de operações duríssimo, com um inverno rigoroso e para o qual eles dificilmente se adaptaram. A vida era completamente feita nas trincheiras, numa zona com muita água
e o cansaço natural e depois o desgaste das próprias tropas da própria guerra levam a que, quando chegamos a 9 de Abril, existia nas forças portuguesas um grande desgaste físico para o qual o exército inglês, onde eles estavam integrados, o comandante inglês decidiu efetuar a retirada da primeira linha das tropas portuguesas para a retaguarda e colocar em sua substituição uma divisão fresca inglesa. Acontece que o facto de se fazer esta troca de forças leva a que enfraqueça o poder defensivo da divisão que está na primeira linha. E aconteceu o desastre nesse próprio dia, no dia em que se estava a efetuar a substituição das forças, a rendição das forças na primeira linha, os alemães decidem atacar. O fogo de 5 divisões alemães abateu-se sobre a força portuguesa. O dia 9 de abril ficou para a história como a Batalha de Lally, que em poucas horas fez cerca de 7.000 baixas portuguesas, entre mortos, feridos, desaparecidos e, sobretudo, prisioneiros. O Alferes Veiga Pestana foi uma dessas baixas. E o irónico é que ele estava na frente de batalha quase por coincidência. No dia 8 de abril, houve um oficial colega, que estavam já no fronte, na fronte da guerra, das batalhas, pediu que ele o substituísse onde estavam, no fronte, porque estava doente. E ele aceitou imediatamente, sim senhor, fico, não tem importância. E às 4h30 da manhã do dia 9, os alemães avançaram em grande força, com bombardeamentos terríveis, destruíram tudo, ao ponto de todo o contingente que lá estava, sob o comando do meu tio, escaparam só 16 pessoas, só tinha 16 homens. É um ato heroico morrer pela pátria da forma que ele o fez, numa situação de extrema dificuldade, numa situação em que os reforços não eram aqueles que deveriam, que aquelas unidades deveriam ter. Isto tem muito a ver também com a situação que se vivia nessa época no país. O país pretendia até enviar mais militares para os teatros de operações para reforçar o corpo de exército português. No entanto, não existiam navios em quantidade suficiente, de modo que essas ações não puderam ser concretizadas. Portanto, é neste ambiente que o Alferes Veiga Pestana, ao comando de um pelotão de morteiros da 4ª Bateria de Morteiros Médios, se vê praticamente sozinho, na frente, com dificuldades de comunicação e depois, quer dizer, com um ato de desprendimento pela sua vida, portanto, ele vai para a primeira linha, onde acaba por vir a falecer. A família chegou a pensar que teria sido feito prisioneiro e falecido vítima de ferimentos num hospital alemão, mas nada pôde ser esclarecido até 12 anos mais tarde, quando o primeiro cabo Caetano José de Almeida, ordenança do Alferes na guerra, entrou em contacto com a família. Escreveu uma carta para a Madeira, para o Funchal, e pôs só para a família Veiga Pestana. Não tinha endereço, não tinha nada, e como o meu pai era muito conhecido, a família era conhecida, foi entregue a carta. A missiva descreve com detalhe o que se passou naquela madrugada e como a força do ataque alemão se abateu sobre o que restava do pelotão de Veiga Pestana. Os alemães já estão aqui, já estão a entrar aqui nas nossas trincheiras. Ele disse, não, eu fico até o fim. E foi disparando, ele descreve até isso, esse cabo, até que os mortais já não disparavam mais, já estavam rubros de aquecimento e, naturalmente, os outros, ele deu aso a que alguns desses homens escapassem, fugissem. A carta do cabo Caetano confirmava, sem margem para dúvidas, que João Paulo da Veiga Pestana tinha perdido a vida em combate, com a idade de 22 anos. A família nunca se recompôs da tragédia. A mãe viria a falecer alguns anos mais tarde. Para o irmão, a morte de João Paulo ainda não estava resolvida. Era preciso descobrir onde o corpo estava sepultado, uma tarefa a que dedicou muito tempo e recursos durante anos. E uma vez veio cá à Madeira um embaixador francês e meu pai convidou para jantar na minha casa, na Rua das Hortas. Eu sempre vi na Rua das Hortas, agora que não, mas sempre vi lá. E o embaixador disse, está que eu vou procurar encontrar
o túmulo do seu irmão. Onde está, realmente? Onde é que ele se encontra? E depois mandou aquela fotografia que eu mostrei a você, em que se via, atrás tem escrito, como você vê em francês, exatamente, encontramos o túmulo do João Paulo. O irmão não chegou a visitar o cemitério, mas o sobrinho, João Carlos Veiga Pestana, decidiu esclarecer o mistério e deslocou-se à França, em 1998, em busca de respostas. E eu andei à procura, mas as campas, as inscrições das campas, com o tempo, desapareceram completamente. Não se via nada, era só a pedra, tinha o nome, tudo isso tinha desaparecido. E eu andei à procura, a ver se encontrava, mas a fotografia é muito antiga, não dava para descobrir. Até que apareceu o encarregado do cemitério, que era um homem também militar, que não estava lá no momento, estava a construir uma casa, vivia em França, e depois apareceu e disse, mas eu tenho aqui nos arquivos onde é que estão os nomes todos. E aí foi aí que eu descobri onde estava o túmulo. E mostrei-lhe a fotografia em que eu estou a apontar o túmulo, e está lá com o meu filho também, a fotografia dessa descoberta, que foi uma coisa que me impressionou muito, porque o meu pai, coitado, toda a sua vida, praticamente sempre com aquela ideia, mas nunca conseguiu ir, adoeceu, etc. E foi assim que eu descobri o túmulo do meu tio. O alferes Veiga Pestana está sepultado no talhão 1387 do cemitério Richebourg-Lavoué, construído pelo Estado português para sepultar uma parte dos mortos da Primeira Guerra Mundial. A participação de militares madeirenses na Primeira Guerra Mundial foi alvo de uma grande homenagem no Funchal, a 9 de abril de 1956. Nessa ocasião, a família quis doar a espada de oficial à Zona Militar da Madeira. O meu pai era amigo do brigadeiro-general Gervásio Martins, que era o homem, que era o governador militar. Resolveu pedir ao governador militar que gostava de entregar uma das coisas que o meu tio tinha na Madeira, que ele tinha recebido lá da frente. A espada faz parte do espólio do Museu Militar da Madeira, onde existe uma área dedicada à participação na Primeira Guerra Mundial. Como a ilha sofreu 2 ataques de submarinos alemães, as autoridades decidiram não enviar muitos homens para a frente de batalha, preferindo reforçar as defesas locais. Por isso, o número de mobilizados foi pouco expressivo, não tendo ultrapassado as 4 dezenas de militares. De volta à rua, importa saber o que aqui existe nos dias de hoje. Além da Corta 40, grande parte do espaço é dominado pelo perímetro da Escola Secundária Francisco Franco, uma das mais antigas e importantes do Funchal. A origem da escola remonta ao ano de 1889. É uma resposta à necessidade de criar mão de obra especializada para lidar com as novidades resultantes da Revolução Industrial. Ao longo dos anos, mudou várias vezes de instalações e de nome. O atual edifício, projetado pelo arquiteto António do Couto Martins, começou a ser construído em 1951 e entrou em funcionamento em 1958. Em 1977, o Governo Regional da Madeira decidiu que a então Escola Industrial e Comercial do Funchal passaria a chamar-se Secundária Francisco Franco. Ao longo destes anos de existência da escola, ela tem-se vindo a afirmar cada vez mais como uma escola de referência no ensino da região. Temos feito um trabalho notável, quer na oferta de cursos profissionalizantes na área profissional, na área dos CEFs, por exemplo, e paralelamente a isso temos tido muita procura nos cursos gerais, no fundo. E neste momento podemos dizer que é uma escola, de alguma forma, com uma dimensão, digamos, quase que mista, digamos. Tem uma forte componente dos cursos de pesquisa e ensino para a universidade e temos também uma forte componente de cursos profissionais. A escolha do nome não é por acaso. O escultor madeirense foi aqui professor, assim como o irmão, o artista plástico Henrique Franco. Henrique e Francisco Franco relacionam-se com esta rua não apenas por causa da escola secundária. É também aqui, na esquina da Alferes Veiga Pestana com a Rua João de Deus, que funciona um museu em homenagem desta que é uma das duplas mais notáveis de artistas plásticos madeirenses do século XX. O edifício, de 1945, foi desenhado pelo engenheiro Raul Andrade de Araújo. Aqui funcionou até a década de 1980 o auxílio materno-infantil.
O museu abriu portas em 1987. Neste museu encontramos algumas obras de Henrique e de Francisco Franco, mas também encontramos, doutora Isabel Morgado, muita informação sobre a vida destes dois artistas. Exatamente, encontramos informação para além das obras, do percurso artístico destes dois artistas e também algumas imagens que nos mostram o processo criativo, principalmente de Francisco Franco. Francisco Franco nasceu no Funchal em 1885 e teve um percurso notável na Madeira, em Paris e em Lisboa, onde viria a falecer em 1955. É considerado um dos maiores escultores portugueses do seu tempo. Ele vai para Paris como bolseiro em 1910, regressa à Madeira em 1914 e já nessa altura começa a receber uma série de encomendas. É aí que ele faz o Anjo Implorante, é aí que ele depois recebe a encomenda para o monumento aos mortos do ataque de submarinos na Baía de Funchal. É aí que recebe a encomenda para o busto do João Gonçalves de Arco, que se encontra no Terreiro da Luta, para o aviador e também a encomenda para o monumento do Arco, que ele não começa a fazer ainda nessa altura, começa a fazer os bocetos, mas que só a conclui depois muito mais tarde, depois da sua estadia em Paris. Portanto, ele a seguir ainda consegue regressar a Paris, está em Paris nos anos 20, é a sua fase mais modernista. Em Paris é reconhecido que as suas obras são expostas nos salões de Paris. Quando vem a Portugal, é também reconhecido como dos primeiros modernistas portugueses e, após então a execução do Arco, é que é reconhecido pelo Estado e então a partir daí recebe encomendas para fazer várias estátuas, incluindo bustos de Salazar. Incluindo o busto de Salazar, porque também foi um dos retratistas de Salazar. Aliás, podemos ver aqui nestas fotografias que ele está ali a fazer o busto de Salazar. Temos Salazar sentado com António Ferro e o Francisco Franco à direita, portanto, a tentar modelar, digamos assim, o busto de Salazar. O irmão, o pintor Henrique Franco, é menos conhecido. Nasceu em 1883 e, tal como o irmão, passou por Paris, onde sofreu grandes influências. Regressa a Portugal em 1914 e depois dedica-se ao ensino. Portanto, tem uma vida artística muito mais curta do que o irmão. Torna-se professor da Escola Francisco Franco, mais tarde da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e dedica-se um pouco ao estudo do fresco, da técnica do fresco, e realiza alguns frescos importantes, como é o da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da Via Sacra, e também o fresco do Museu Numismático da Casa da Moeda de Lisboa, que temos ali a fotografia, que é muito interessante. Visto o museu, esta rua revela ainda mais uma surpresa. Mas é preciso subir esta rampa íngreme para desfrutar da paisagem que a Vila Passos oferece. A quinta data de 1939 e teve como primeira proprietária Dona Carolina dos Passos Freitas. Hoje é propriedade da região autónoma da Madeira. Esta quinta eram terrenos de cultivo, bananeiras, cana-de-açúcar e milho. A quinta está inscrita pela primeira vez em 1939, de herdeiros. Tinha uma pequena casa e uma casa de despejo. Ela é comprada pela família Romano de Caldeira nos anos 40, quando a família, e tive cá Manuel dos Passos Freitas também, quando a família Romano de Caldeira sai ali da praça do município, quando começaram a fazer a praça do município, comprou esta quinta. Ela mais tarde é adquirida pelo Governo Regional em 1976, funciona como centro polivalente para a educação de jovens e mais tarde ainda para o Centro das Comunidades Madeirenses a partir de setembro de 1989. Atualmente passaram por cá várias secretarias regionais e atualmente a quinta está dividida em duas tutelas, a vice-presidência com a Direção Regional da Administração da Justiça e a Secretaria Regional do Turismo com o Centro das Comunidades Madeirenses. A vista é de facto um dos grandes atrativos. O panorama sobre a cidade é único. Os jardins são visitáveis e de acesso livre. Uma boa opção para um passeio agradável. A Rua Alferes Veiga Pestana é na realidade surpreendente. À partida parece um viaduto perdido no meio da cidade,
mas acaba por revelar a história de um jovem que se tornou herói de guerra, uma das mais históricas escolas da região e a vida de dois dos mais conceituados artistas plásticos da Madeira do século XX.